Bem-vindo, eu sou o Geraldo Júnior. E eu sou o Leonardo Formiga. Esse é o Strike Podcast. É isso aí. Vamos entrevistar hoje um cara que traz conteúdo que todo mundo gosta, pelo menos, né? Todos os homens, principalmente, Amantes por máquinas. Amantes por máquinas. A gente gosta de tudo que se move, né, irmão? Então... Hoje a gente tem o Gabriel Teixeira. Ele que é dono, empresário da Oficina Teixeira. Isso aí mesmo, irmãozão. Satisfação, tá? Nada. Ter vocês aqui hoje é satisfação muito grande. Vocês terem me convidado e hoje nós estamos aí juntamente aí na nossa live aí também. Então, desde já gratidão. Aproveitando a live, né, Geraldo? Cara, eu achei sensacional. Esse cara já chegou aqui em live. Tem que rolar live muito aqui, bom, tem que muito bom. a galera aqui. Mas é isso aí, pessoal. A prioridade hoje também é nós estarmos aí trocando aquele assunto maneiro, falando sobre o ramo automotivo, como vocês falaram aqui. É o ramo que movimenta muita gente, né, pessoal? Quem não gosta de um carro, né? Quem não gosta, de certa forma, é muito legal. Gabriel, conta pra gente, cara, como que aconteceu essa parada de... Porque tu é um cara novo, mano. O quê? Tem 35 anos? Não, pô. Tá com quantos anos, cara? Eu tô com 39 anos. Ah, tá novinho, tá no plástico ainda. Caraca. Rapaz, Tá no conta pra gente, como que você entrou nesse ramo aí de mecânica automotiva? Foi por acaso? Você já tinha alguém? Que normalmente os filhos seguem os pais, então a gente quer conhecer a sua história. Rapaz, o que acontece? Ramo automotivo comecei desde muito cedo. Até porque o meu pai, ele é mecânico. Olha aí, ó. Sim. Seguiu os passos do pai. Foi uma sucessão familiar. Sim, isso. Mas seu pai já tinha oficina com esse nome ou não? Ele tinha oficina dele e você já abriu outra pra você? Oficina, até hoje tem essa oficina, que hoje ele toca essa oficina juntamente com meu sobrinho, que é a oficina Nova Jerusalém. Eu fazia parte dessa oficina, entendeu? Nasci, fui criado dentro da oficina, eu passando, querendo soltar cafife, meu pai, meu filho, bomba o freio do carro aqui. Tipo, assim. Legal. Porque no início, realmente, eu não queria. E tá lá apertando a bateria e fala, filho, liga aí pra ver se vira a chave. É desse jeito mesmo. Eu querendo jogar bola e meu pai pisa no freio aqui, bomba aqui, vira o carro pra mim, liga pra mim, eu ficar. E quando começou tudo isso, eu não queria entrar pro ramo automotivo. Eu tinha a ideia, vou estudar, mas querendo ou não, eu tava sempre envolvido nisso. E por eu estar envolvido nisso, parece não, mas isso vai nos envolvendo de uma forma que quando a gente vê, a gente já tá dentro, cara. Você acaba só vendo isso, né? Tá todo remando pra aquela... Sim. O vento tá pra lá. Sim, verdade, porque e a oficina do meu pai era na frente, no caso da nossa casa. Então, tipo, aí eu soltar uma cafifa e passava pela oficina. Tinha que passar pela oficina, e meu pai tava ali trabalhando. Isso eu falo com 11 anos, 12 anos. Você tinha que olhar se ele tava olhando pra você passar. Isso aí. E então isso, de certa forma, a gente vai se comprometendo aos poucos. Quando a gente vai ver, a gente tá totalmente... Uma mensagem subliminar, irmão, que nossos pais colocam, tá ligado? Ele vai ser mecânico igual a mim, ele vai ser bom, melhor que eu. Desse tipo aquela mesmo. mensagem subliminar, tá ligado? Todo pai tende a isso, né? Porque... Eu vou dar mais do que eu tive, vou repetir os acertos e vou tentar corrigir os erros, né? A gente vai fazendo essa... Sim. E a intenção mesmo, Del colocou bem legal isso em relação, porque quando eu comecei a desenvolver mais para a questão de oficina mecânica, foi logo quando começou os carros de injeções eletrônicas. Entendeu? Aí foi quando meu pai falou... Há quantos anos tem os carros com injeção entraram? Isso, mais 15. ou menos, mais de 20 anos. Eu tinha mais ou menos 18 anos, eu tô com 39 anos. Tem 21 anos. Os primeiros carros de injeção eletrônica foi os Gol, GTI. 2000 Isso, 2000 e... 98. Os primeiros carros de injeção... 98. Menos ainda, 95, 95 já saiu o Golzinho CHT. Agora, resolveu muitos... A injeção eletrônica, ela é fantástica, cara. Sim, com certeza. Porque eu lembro de carburador entupido, irmão. Era um problema carro com um carburador entupido. Era um problema... Carburados, né? Eu tava falando com um amigo meu agora, Gabriel. O que acontece? Só que o carburado tem uma coisa bonita na moto, a Harley Davidson. Ele falou que quando ela tá bem reguladinha, ela fica aquela coisa que parece que vai... Carro também, aquela parada que parece que vai morrer. Que vai morrer, mas não morre.
aquela parada com aquele som, aquele cano esportivo. É bonito demais, cara. Aquele barulho tem assinatura, né? Tem. Mas, Gabriel, então é aquela mensagem subliminar que seu pai, sem querer, foi colocando em você e você foi migrando para a oficina. Sim, fui migrando para a oficina. Aí em 2005 eu fiz um curso, na época, de injeção eletrônica, fiz um curso de injeção eletrônica, e dali eu fui me envolvendo, fui trabalhar em autorizada, entendeu? Mas eu sempre quis ter a minha própria oficina, eu sempre quis ter, isso tinha muito no meu coração, essa vontade. E eu fui desenvolvendo aos pouquinhos, entendeu? Fui estudando, só não na questão do ramo automotivo, mas na questão também de desenvolver uma oficina, de criar, de poder coordenar, né, toda a oficina, porque a gente sabe que tem autoridade para comprar uma ferramenta nova, tal. Isso não vai funcionar mais desse jeito. Sim. A organização da oficina é muito... Cada oficina funciona de um jeito, né? Sim. Eu sempre priorizo a minha oficina ser bem organizada, um bom atendimento aos clientes, entendeu? Aí você, eu sempre zelo muito por isso. Como é? Você tinha 18 anos quando você começou a trabalhar com oficina mecânica. Sem dizer com teu pai quando você ajudava. Isso, Aí você saiu da oficina do teu pai lá e você tinha 18 anos quando foi trabalhar fora. Sim. Aí você trabalhou na oficina de alguém. Sim, trabalhei numa Aí você falou da injeção eletrônica. Isso, mas antes eu já havia feito curso você tinha feito um curso para injeção eletrônica. E eu já mexia com a parte de mecânica em geral. Suspensão, correia dentada. Ok. Já mexia. Eu só fiz o curso para me especializar na parte de injeção, porque foi injeção quando eletrônica. Claro, os carros estão... O GTI é esse I dos carros, não, né? Das irmão, siglas, e também você tem que inovar, compadre. O que acontece, parceiro? Os caras estão lançando igual o carro elétrico. Se você não for um cara que mexe em carro elétrico, tu vai hypar, cara. Porque daqui a pouco os carros vão estar dando problema. Apesar que as concessionárias, as montadoras estão dando garantia de 10 anos. Então, talvez segure um pouco ainda. Da bateria. Da bateria. Gabriel, 18 anos você começa a trabalhar em uma oficina fora do teu pai. Sim. Você saiu novo. Você sai novo. Foi remar sozinho novo. Foi novo. 18 anos é muito novo. Um cara, novo. Imagina, você vai lá levar teu carro e quem vai te atender, o mecânico vai te atender, tem 18 anos, não tem barba na cara? Sim. Tem aquele preconceito. Mas você tem lá uns 6 pra cá, 6 pra lá. Isso. Mas foi, pô. Aí eu com 18 anos eu fui trabalhar fora, mas eu já fui com uma bagagem legal, entendeu? Sim. Já sabendo bastante coisa, já sabia, eu só tava desenvolvendo mais a questão... Foi seu curso técnico? Sim, Você foi lá jovem aprendiz. Sim, eu sou grato. Boa parte de tudo que eu sei começou no meu pai. Meu pai que ele me ensinou. Entendeu? E é aprendizado acumulativo, né? É um probleminha que você não sabia, depois você já descobre. A oficina, irmão, é cada dia, como a gente costuma dizer, é o pulo do gato. Cada dia é uma coisa nova que você aprende. Não, mas eu ainda vou querer saber como que vai, mas eu não quero perder o fio da meada aí. Gabriel, com 18 anos você vai trabalhar em oficina, tu já fez o curso de injeção para poder pegar os carros que já estavam começando a dar problema ali, que lançaram, ok. Nisso você está trabalhando para alguém. Da onde que surge, vou montar uma oficina? Rapaz, até mesmo com o meu ex-patrão. Porque eu, de certa forma, trabalhei para ele. Ele foi gente boa contigo? Pô, então manda um abraço para ele aí, naquela câmera ali. Ele tá ouvindo agora. Não, ele não vai estar ouvindo, Joami, né? Joami. O cara, aprendi muito com ele também. Meu pai foi um cara que eu aprendi muito, mas Joami também eu aprendi muito a lidar com o cliente, a lidar também com o funcionário. Ele era um cara que, tipo assim, não tinha nenhuma faculdade, podemos assim dizer, não tinha, mas era um cara que tinha uma facilidade de administrar numa oficina que eu ficava assustado, abismado. Ficava admirado com isso. Sim, porque o cara, ele era muito lidar com pessoas, pelo que você está falando, né? Não. Gerenciar conflito. Irmão, ele era incrível. Eu via clientes às vezes lá, e a nossa oficina lá, onde era na localidade, era uma oficina de referência. Mas sempre acontece de ter um estressezinho, de às vezes o cliente, um desentendimento. Eu lembro que às vezes o cliente chegava, que era raro isso. Mas o cliente às vezes chegava brabo, irmão. Chegava brabo na oficina. E a gente ficava olhando. O cara vinha brabo falar com ele e ficava só ouvindo, cara. E ele tinha um costume de ficar assim, ó, na blusa. Só ouvindo, e eu olhando, só ouvindo. Irmão, final... Parece que era o toque dele ali do controle da raiva. Ele só ouvindo. No final, sabe como era o desfecho do assunto?
Jomir, desculpa, irmão. Tá bom? Mentira. Desculpa aí do jeito que eu cheguei, tá bom? Foi mal. Cara, ele tinha... Ele dobrava no silêncio ali, tranquilão. Ele explicava, ele chamava o cara, olha só, o que foi feito foi isso, que não foi isso aqui, não tinha nada a ver com o serviço. E ele conseguia mostrar o cara, dentro da verdade, porque era uma oficina muito séria, entendeu? Dentro da verdade, não era nenhuma treta, nada disso, dentro da verdade, porque às vezes o cliente ele tem essa capacidade de se equivocar. Desconfiar, e porque realmente hoje a gente sabe que tem muitas pessoas por aí que realmente agem de má fé. Troca o que não foi trocado. Acontece, a gente sabe. Troca o que tá bom pelo que tá quase Então quebrando. O cliente às vezes ele vem mordido às vezes de uma outra oficina. Sim. Ele vem mordido, e quando ele vem mordido... Vem contaminado das práticas ruins que ele encontrou na rua. Sim. Por isso que hoje a maioria dos meus clientes, tem até cliente meu que estão me assistindo, a maioria dos meus clientes eles são por indicação. Porque um cliente indica o outro, de forma que quando aquele cliente ele vem até mim, por ele vir por indicação, ele vem com o coração mais aberto, cara. Ele vem mais tranquilo. Não, calma aí. Isso é muito importante. Eu quero pegar essa parte de indicação também, que é importante. Sim. Mas eu não queria pular, porque senão a gente vai... eu quero ir assim, vamos escadinha. Vamos voltar lá então. Porque esse cara, quando é bom de papo, irmão... Vai embora, o assunto... É porque Geraldo é muito bom de conversa. Você é muito bom de resenha. Você também. E eu não tô nem falando. Eu tô aqui só levantando bola, irmão. Observando. Só tô fazendo passe. Rapaz, você vai dar muita resenha hoje. Gabriel, então, olha só, a gente falou como você começou, 18 anos você foi trabalhar, isso. Aí você observou o teu patrão lá. Sim. E você como falou assim, cara, eu acho isso aqui legal, eu vou montar minha oficina. Com quantos anos a primeira oficina? A sua oficina, né? A primeira e única até hoje? A minha oficina eu comecei, pessoal, é porque às vezes as coisas passam tão rápido, mas já tem 10 anos. 10 anos eu tô com... Não, tem mais, cara. Quando você criou a sua oficina, sua mesmo, eu tô saindo, a sua mesmo, tem só 10 anos? 10 anos. Porque quando eu estava com meu pai, eu que comandava a oficina. Sim. Entendeu? Então sempre fica essa ideia de que talvez eu tinha oficina já há mais tempo, mas não tinha. Mas eu trabalho da oficina desde 13 anos, 14 anos. Mas você tem a sua empresa, você abriu a sua empresa. Isso aí, a minha Qual oficina. O nome da sua empresa? O quê? Qual o nome da sua empresa? Teixeira, Oficina Teixeira. Meu sobrenome, Gabriel da Rocha Teixeira. A Oficina Teixeira, ela abriu há 10 anos atrás, totalmente... Oficina Teixeira, que logo bonito, cara. Não, tirou muita onda. Botou um pistãozão lá. Esse logo aí quem fez foi minha esposa. Ela é incrível na minha vida. Caraca, mandou cara, bem. Que maneiro. Aí há 10 anos atrás você montou a sua empresa. Qual foi, assim, a maior dificuldade, cara? Rapaz, eu ainda não cheguei na mão de obra, tá? Você teve alguma dificuldade para montar, achar o ponto, pegar seus clientes quando você saiu lá junto do teu pai e fazer clientes novos? Foi tudo novo? Como é que é? Eu ainda vou chegar no ponto dos funcionários. Sim. Quando eu já... Tipo assim, eu já estava no meu coração de sair do meu pai, eu fui muito ético, até em respeito a tudo que ele fez por mim. Sim, claro. Entendeu? E porque familiar, meu pai, né? Não tem como... ele é meu pai, eu amo ele e ele me ensinou a profissão, mas só que teve um momento que eu resolvi seguir a minha vida. Entendeu? Mas quando eu saí de uma forma muito ética. Eu falei, não, se eu tiver que começar tudo de novo, vou começar tudo de novo, mas eu vou deixar meu pai aqui com a estrutura dele. Algumas coisas que eu havia comprado, outras coisas que ele tinha comprado, eu falei, não, vou deixar ali. E se eu tiver que começar do zero, que foi como eu comecei, aos poucos, comprando ferramenta, comprando essas coisas, eu comecei do zero, mas de uma forma que eu não prejudicasse meu pai. Porque eu entendia que o meu sucesso estava também ligado a isso. Sim. Porque não adiantava eu sair chamando todo mundo, vem, não sei o que. Não. Tinha gente que passava muito tempo, caramba, você está aqui, isso já há tempo atrás, entendeu? Isso eu sempre fui muito ético em relação a isso, até porque era meu pai, um grande respeito, e acredito que se fosse outro também eu seria assim. Eu sou um cara que eu gosto de trabalhar muito dentro da ética, até de questão profissional, ficar falando mal de um mecânico, de outro, nunca curti isso, não gosto disso, não acho isso legal. Faço o meu, brilho sozinho, não preciso apagar ninguém. Isso, é isso aí, esse é o meu estilo. Aí, lembrando que Léo é bom em gravar, onde nós estávamos, que você foi comprar suas ferramentas. Sim, e tudo aí foi quando eu conversei com meu pai, vou montar meu ponto. Aí eu fui para um ponto
de aluguel, entendeu? Aí eu lembro que eu fui comprando minhas ferramentas aos pouquinhos. Qual a primeira coisa que se compra na oficina, assim, que não pode faltar? Rapaz, a primeira coisa hoje, se você quiser começar com oficina, claro que você não tem como começar muito na parte tecnológica. Porque a parte tecnológica, um aparelho hoje está caro, uma máquina de bico é caro. Eu não conheço ferramenta barata. Não, acho não tudo tem, muito não caro. tem. Eu lembro que eu comprei um elevador vamos botar aí 10 anos atrás, eu paguei 7 mil num elevador. Caro um elevador, hein? Eu paguei um agora que eu comprei, paguei 12 mil e pouco. Tá nesse valor, mil ciente. elevador. Então você vê como que aumentou e como é caro. Então é um custo alto, mas eu acredito que o cara que quer um dia iniciar, as ferramentas, que foi a pergunta que você me falou, que ele tem que começar primeiro, pelo menos um macaco jacaré, entendeu? Que é Pra pra trocar trocar um o elevador. óleo. Isso aí. Não vou comprar um elevador, vou comprar um macaquinho. Isso aí, ele ter a humildade a ponto de falar, amigão, eu consigo fazer isso, até isso aqui. Passou disso aqui, ainda eu não consigo porque eu estou limitado em relação às ferramentas. Beleza? Aquilo, né? Você tem a ferramenta correta, você faz o trabalho com a facilidade, você não tem, você se lasca. Te facilita muito, a ferramenta de certa forma ajuda muito. Então você que quer montar oficina, primeira coisa é comprar. Tá curta a grana? Um macaquinho, né? 2 preguiçazinhas, uma caixa de ferramenta, entendeu? Uma chave de roda, que aí você já vai conseguir trocar uma pastilha, entendeu? Você vai conseguir trocar um óleo, um filtro, vai conseguir trocar uma bucha de balança. Preguiça, pra quem não conhece, eu também. A galera... Posso estar errado. Preguiça é aquele que você bota, você levanta no macaco e bota ela no lugar. Preguiça é você levanta o macaco e coloca ela no lugar. Aí a galera já vai pegando aí pra poder montar uma oficina. Isso, porque aí você arreia o macaco, até pra não cansar o macaco e também não correr o risco, porque o macaco é uma ferramenta hidráulica. Se ela pode estourar um retentor, ela arreia. Se ela arrear, ela arreia em cima do mecânico, da mecânico e de certa forma machuca, se até mesmo matar a pessoa. São as seguranças aí, gente. O equipamento, EPI. Sim, fazer a redundância da segurança. Tá no macaco, não. Bota como é o nome? Preguiça. A preguiça. Você que falou. Tem preguiça, tem outros nomes. Eu acredito que em outros estados é diferente. Legal. Mas Gabriel, tem gente que fala cavalete, outros falam suporte. Eu já conversei com outros mecânicos, eles disseram que no início foi tão difícil. Sabe o que eles faziam? Eles pegavam o próprio carro deles, colocavam dentro da loja e levantavam o capô, para dizer que tinha movimento. Poxa, fiz muito. Você já fez muito isso? Caramba! Cara, isso é muito bom, cara. Todo mundo, isso aí Isso é genial. É porque as pessoas, ela têm de ir num lugar que tem movimento. Sim. Imagina a oficina vazia, como é que você põe seu carro? Hoje em dia... O mecânico não tem um carro. Hoje em dia, qualquer oficina que você for não está vazia. Não, detalhe. Aí se você olha para uma oficina que está vazia e você não é cliente, você não foi indicado... Você não entra com o carro. Você não vai entrar, irmão. Aquela oficina ali tá... Sim. Mas isso é muito relativo. E se tiver muito cheia também, a pessoa não põe, porque o cara pode enrolar o serviço. Por isso que eu tô te falando, isso é muito relativo. Se você for hoje na minha oficina, eu acho que tem 2 carros lá dentro. Porque eu sempre trabalho muito com serviço marcado, tá entendendo? Entregou. Eu não gosto de vem. Eu procuro sempre cliente me liga, Gabriel, tem como tempo para amanhã trazer o carro? Cliente. Sim, porque senão fica muito corrido, às vezes você não consegue oferecer um serviço maneiro ao cliente, você sobrecarrega o seu funcionário. Uma coisa que eu respeito muito é os meus funcionários, horário para abrir. Ele pode, se você estiver aqui assistindo a live, eles vão ver se você estiver assistindo a gente. Horário para abrir, horário de almoço e horário de fechar. Eu nunca tive o costume. Aprendi isso com meu pai e com o ex-patrão. E isso, as coisas boas, eu aprendi. Assim, você tem que ter horário. O horário é sagrado. Tem que ser sagrado. Tem que ser sagrado. Se você não resolveu o problema, irmãozão, se você não resolveu o problema até as 6 horas, até as 10 para as 6, não adianta. Não vai ser saindo 10 horas da noite. Passou dali... Por mais que você resolva, mas você já está deixando de prestar um tempo, dar um tempo à sua família, à sua casa, então não é legal. Você já se desgasta, já volta no outro dia cansado. Isso aí, no outro dia você já chega cansado, então eu priorizo muito essa questão de tempo também, acho muito interessante. Legal, isso. Sempre tive, porque senão você sobrecarrega o seu funcionário, a partir do momento que você sobrecarrega o funcionário, aí ele fica cansado, tá tacando o carro para dentro, entendeu? Aí fica aquele serviço. E não adianta, hora extra não adianta nada, porque a qualidade de vida cai e o cara para de entregar do mesmo jeito. Qualidade de vida cai e a qualidade do serviço cai. Do serviço também, o cara já está exausto. Pode ser o melhor profissional que for, irmão. A partir do momento que ele começa a trabalhar de uma forma, muita correria, a qualidade do serviço vai cair, porque é natural ele cansar também, entendeu?
Então isso é legal também. Boa. Entendeu? Gabriel, então, você já vi que você montou sua oficina, você já tem seus funcionários hoje. Sim. Cara, hoje em dia, na oficina mecânica, cara, você que monta uma empresa, como é que é a questão de funcionário? Porque todas as áreas, eu ouço todo mundo falar que existe muita dificuldade, cara. Hoje você é o cara que mete a mão, ou não mete mais a mão, ou só a sua galera faz, ou você só fica ali agora na administração. Como é que você está tocando a sua oficina hoje? Eu conheço muito dono de oficina mecânica, mecânico, né? Mecânico. É difícil. Eu tenho alguma relação, tem o ADG da Retoque, né? Sim, eu acredito que ele não bote mais a mão. Tem equipe. Mas como é que é isso? Respondendo a ele, você põe a mão, não põe a mão? O que acontece? Hoje dificilmente eu coloco a mão. Hoje, graças a Deus, eu tenho 3 rapazes lá que trabalham comigo. Por sinal, um abraço para eles aí, que é o Caio, o Melk e o Rafael. De certa forma, eles atendem legal a demanda da oficina. Como eu falei para você, respeito o horário deles, tempo de serviço, entendeu? Porque isso é muito importante. Não adianta você querer exigir do funcionário e você não der um tempo para ele respirar também, que vai ficar difícil. Saber o tempo que leva cada serviço, você consegue fazer essa gestão? Consigo. Ali, né? Então hoje o que eu faço? Hoje dificilmente eu coloco a mão, praticamente eu não coloco a mão. Eu fico mais conversando com o cliente, dando atenção ao cliente, fazendo orçamento junto com os meninos, fico avaliando preços, um detalhezinho que às vezes faz toda a diferença. Às vezes um dos meninos foi lá, terminou um carro, às vezes uma tomada, às vezes um fio que não está passando pelo lugar devido. Faz a vistoria do dono, né? Isso, faz aquela... Pra ter aquela qualidade teixeira. Isso, mais assim, aquela, podemos dizer assim, mais visual, né? Porque tem aquele serviço que o cara ele executa com muita qualidade, o serviço fica bom, mas visualmente fica bagunçado, entendeu? Então eu venho fazendo essa coisa que pra mim eu acho fundamental. Sim. Eu acho que muito cliente, até o cliente que não entende de carro, pessoa que não entende, ela não vai saber se o serviço está sendo bem feito. Ela vai perceber muito com o olhar. Se tá limpinho, se tá organizado. A pessoa deixou um carro de um jeito, chegou lá, tá babado de óleo, tá sujo, tá tudo, fritava de um jeito, tá passando para outro lugar. Dá essa percepção de coisa mal feita, né? E aí a bola que eu quero levantar é porque eu acabei cortando o Léo e fiz você responder a pergunta, porque essa vem logo após. Porque eu sei que a dúvida é de muito dono de oficina que não consegue largar o operacional. E quando foi essa virada de chave, e dando uma dica aí, tipo, o cara quer ter uma oficina de excelência, entregar um bom serviço, quer deixar de ser refém de ser operacional, porque o cara tem amor pela profissão. Sim. Como é que ele faz? Como que virou essa chave em você? E o que você pode falar de como foi essa implementação? Como que você fez essa transformação? Boa. Isso é interessante, pergunta muito legal, né? Confesso que não é fácil. A partir do momento que você sempre trabalhou, você sempre colocou a mão, para você se desprender, primeiro você tem que confiar em quem você tem ali para trabalhar com você, quem tá junto. Ou você confia ou não confia, cara. Porque se você não confiar, não adianta. Porque você não vai ter paz, você não vai ter sossego. Então você tem que preparar os meninos, por exemplo, os meninos que trabalham comigo, 2 deles aprenderam tudo comigo. Tudo com você. Então eles aprenderam o meu jeito de trabalhar, a forma de trabalhar, o jeito que eu gosto de trabalhar. Então, de certa forma, hoje eu posso sair da oficina, tirar um dia, sair da oficina para sair com a família, com a esposa, que eu sei que a oficina vai estar bem entregue, porque eles aprenderam da forma que eu ensinei, da forma que eu sei que os meus clientes gostam. Tá entendendo o que eu tô te falando? Porque, tipo assim, como eu falei, os meus clientes, eu tenho um cliente que não é só ele, é a família toda. Mas o que é um vai puxando o outro, né? Quando você fala seu cliente gostar, é o quê? O jeito de atendimento? O jeito que o cara colocou a peça lá? Não, o jeito que o cara colocou a peça. Não, eu gosto quando o Gabriel coloca desse jeito. Não, eu gosto quando o Caio coloca... Sempre tem. Tem uma coisa assim, sempre tem aquele cliente que gosta mais de mexer com um, tem um cliente que gosta de mexer mais com o outro. Sempre tem isso. Vai muito da afinidade também, né? Sim, sim. Pegou empatia com a pessoa ali. Verdade. Às vezes ele chegou, foi o primeiro que atendeu, falou bom dia, tudo bem, quer um café, acabou, caiu na graça do cara. Agora, Gabriel... Tem cada cliente e cliente, né, cara? Sim, com certeza. Qual foi, assim, conta uma história pra gente aí, cara, de um cliente que mais... Digo o milagre, mas não digo o santo. Vamos ouvir 2 histórias do Gabriel. Vamos Gabriel, uma história
Duas não, deixa ele trazer um problema. Não, duas. É uma história assim de um cliente que ficou assim, não conseguia consertar o carro em lugar nenhum. Acho que você já pegou esse cliente e que levou para você e você resolveu. Você tem esse cliente? Tem. Agora, tem até hoje, então, mexe no carro dele. Aí virou cliente para sempre. Não só né? ele, a família toda. Hoje ele viajou pro interior, se eu não me engano, mas o filho dele tá aí, leva o carro, a filha dele, ele mexe carro comigo até hoje. Legal. Agora, qual o cliente que mais... Posso falar qual foi o defeito? Pode. Então, Pode. vamos falar esse cara primeiro. Mas foi um Palio, até hoje eu lembro, foi um Palio motor 1.0 16 válvulas, Fire 1.0 16 válvulas. Isso tem mais ou menos, até hoje o filho dele é cliente meu, isso tem mais ou menos uns 10 anos. Logo assim que você abriu que você eu lembro que ele veio, empresa. Logo assim que eu abri a empresa, ele veio de um outro lugar e o carro mexeu em tudo que tinha que mexer e o carro estava fraco, o carro não desenvolvia. Conectou todas as tomadas, fez isso, tudo que tinha olhou tudo, aí ele limpo. trouxe pra gente. E o carro estava fraco, o carro não desenvolvia, o carro na lenta funcionava perfeitamente, mas quando você colocava o carro na rua, você sentia que o carro não tinha pressão. Beleza, um carro 1.0, né? 16 válvulas, você não tem como esperar muito dele, mas você notava que ele estava não entregava porque ele tinha que entregar. E uma coisa que eu sempre faço questão muito é de ouvir o cliente. Tem gente que fala, o cliente está ouvindo demais. Não, irmão, o cara conhece o carro. O cara conhece o carro. Eu tenho um cliente que ele chega lá, irmão, se ele falar que tem barulho, eu posso dar 10 voltas com ele e não achar o barulho, mas vai ter uma hora que o barulho vai aparecer, porque ele conhece o carro, e é assim. Então ele chegou pra gente e falou, esse cliente chegou e falou, o carro tá fraco, o carro não desenvolve, eu andei com ele 1.0, não tinha como exigir muito, mas só que ele tava fraco, mas eu notei realmente que o carro não tava com uma força legal, o carro não entregava mesmo. E ali eu comecei a olhar, conferir ponto, conferir tudo, o carro tudo certinho. Eu falei, rapaz, o que é isso? Entrei com o aparelho, aí eu vi que o tempo de injeção do carro estava atrasado. Eu falei, o tempo de injeção atrasado, esse carro deve estar fora de ponto. Porra, mas tá tudo batendo certinho, as referências de polia, tudo, olhei tudo. Rapaz. Eu falei, cara, vou tirar essa chaveta. E fui lá embaixo do carro, na roda fônica, onde trabalha a engrenagem da correia dentada. Essa engrenagem, ela encaixa no eixo, e quando ela encaixa, ela tem uma trava. E você vem e aperta. Esse parafuso que aperta, ele não estava apertado no torque legal. O que fez? Aquela peça trabalhou balançando. Nisso, aquela chaveta que era interna, que não dava para ver, rodou um pouquinho. Nisso que rodou, o carro trabalhou com 2 dentes fora. Foi o suficiente para não empenar a válvula, nada disso. O carro funcionava, mas não tinha força. Entendeu? Então, tipo assim... Era um labirinto, hein? Não, tem defeito de carro, irmão, que é coisa de... Mas aí esquece. Mas aí eu te falo, mas aí a experiência te leva a isso. Gabriel, foi caro. O valor da oficina mecânica é essa. É a expertise de achar o defeito. Sim. Que o principal commodity é ter a ferramenta certa para fazer o serviço. E foi caro esse serviço, Gabriel? Ninguém resolvia, você foi lá e resolveu? Rapaz, particularmente não, porque eu sou um cara que eu não sou careiro na minha mão de obra, não. Sim. Na época eu não lembro, mas eu lembro. Não, 10 anos atrás não vai lembrar. Mas e não lembro, o valor de 10 anos atrás é diferente do valor de hoje. É diferente. Mas não foi caro. Não foi caro. Eu vi um vídeo até mostrando... a ponto de ele tá com a gente até hoje aí. Ele viajou, mas o filho dele, a filha dele, tá tudo mexendo no carro com a gente. Gabriel, e aquele cliente? Eu vi um vídeo mostrando um problema novo de alguma das caminhonetes, não sei se Toyota qual, e dá problema no câmbio, e aí leva na autorizada, 16 mil, a trocar a caixa. E o mecânico descobriu que era um fusívelzinho, cara, do sistema de assim, bizarro o negócio. Quanto foi? Aí eu um vídeo meio que satirizando, tipo, eu querendo ganhar dinheiro acima de um problema, vendendo caminhão, mas era um fusívelzinho. Resolveu, voltou a funcionar, dá reda. A expertise do cara, a experiência do cara levou a isso, entendeu? Gabriel, então isso tem um valor. Tem um valor, sim. Isso tem um valor. Porque pro cara chegar aquele fusívelzinho, ele bateu cabeça muito, pô. Muita coisa. Muito. Hoje pra você matar um defeito, tipo esse defeito que eu matei, hoje, quando eu chego lá, eu já falo pros meninos, já foi lá, já olhou a engrenagem, já olhou os instrumentais. Eu conheço uma história que o carro não desligava... não desligava o sistema de comando, tudo. É a história real, é familiar. Ninguém achava o defeito. Levou no mecânico X, eu não vou dar nome aqui. Levou no mecânico X, ele mexe com alguns carros e tal. O cara não levou 2 minutos. Foi lá, era lâmpada traseira, uma lâmpada com mau contato, e aí ele foi lá, e quanto que vai ficar? E cobrou um valor considerável. Sim. Aí a pessoa, mas que isso ele?
Não tô te cobrando a lâmpada, o problema, tô te cobrando a solução. Quantos lugares você foi antes não resolveram? Sim, e faz todo sentido. Faz todo sentido. Expertise. É o tempo, é a experiência. A experiência que você tem hoje na mecânica automotiva tem preço, cara. Não tem. Foram uns anos de trabalho que você conquistou, que você progrediu até hoje. Que nenhuma escola queria te ensinar isso. Hoje não muito, mas às vezes a gente fica sem dormir, pô. A gente sai com cada defeito pensando no defeito do carro. Sim, quando é manutenção é muito bom, né? Trocar óleo. E você às vezes trocar pastilha, é ótimo. Manutenção preventiva é top, pô. É legal, show de bola. Mas quando você pega aqueles defeitos mesmo complicados, você tem que botar a cabeça pra pensar mesmo, cara. Tá entendendo? Você parar e eu falo pros meninos, calma, vamos lá, o que o cliente falou? Vamos fazer isso. Você já viu isso? Viu isso? Vamos fazer. Aí a gente. Checklist. Porque pra gente resolver o problema, a gente tem que ouvir o cliente. Quando que começou, que hora que começou, se ele passou numa poça d'água, se não passou, se bateu num buraco, porque dali você vai ter uma ideia do que pode ser o problema. Você tem todo o... Fazer um rastreio do que aconteceu ali. Qual combustível usa, tem GNV, não tem. Qual combustível, trocou combustível, não trocou. Abastece no mesmo posto sempre. Abastece no mesmo posto, misturou álcool, gasolina, porque as pessoas falam assim, eu pego direto lá, carro, porque às vezes o carro enguiçou, não chegou de manhã, tempo frio, o carro não pegou. Aí o cara pega, mistura gasolina e etanol. Ah, mas o carro é flex. Sim, o carro é flex, mas você tem que definir um combustível. Sim, ou você usa a gasolina, ou você usa o etanol. Ah, não pode misturar? Não Por que não pode? Senão você... Porque fica um combustível irreconhecível. Você não conhece. A sonda lâmina, que é uma dos componentes eletrônicos que faz a verificação do oxigênio, do combustível, ele não reconhece o combustível. Fica um combustível irreconhecível. Então quem tem carro flex não pode misturar combustível. Ou escolhe um ou outro. Ou um ou outro. Porque o módulo, a central, todos os equipamentos eletrônicos do carro, ele foi ali trabalhado, desenvolvido para conhecer a gasolina ou o etanol. A partir do momento que você mistura ele, que combustível adulterando o combustível do seu carro. Ele fica doidão, a central não reconhece. Aí o carro de manhã não pega, o carro trabalha saindo cheiro ruim na descarga. Mas não pode misturar, ou eu posso, por exemplo, uma vez encher um tanque de gasolina e deixar zerar, e outra vez eu encho o tanque de álcool e deixo zerar. Aí, isso perfeito. Pode fazer isso, mas eu não aconselho você ficar trocando toda hora. Define um combustível, pô. Agora, Você acha legal gasolina? Agora, gasolina. É verdade que a pessoa que tem um carro, que ela funciona a gás, é bom usar o álcool? O álcool, isso. Mas isso aí já é questão de emuladores, porque tem emulador, não é muito a minha área, mas como a gente está no ramo, que é a parte de GNV, tem um emulador que é para só álcool, e tem um que é só para gasolina, e tem um que é para os dois. Combustível. Então o emulador que você usa define o combustível. No caso é o simulador, né? Ele engana a central, entendeu? Ele emite o sinal. Tipo assim, quando estiver lendo o gás, lê que tá com álcool, é mais ou menos isso. Aí, você tá lá no GNV, né? Ele tá lendo álcool. Ele tá emitindo sinal para a central como se o carro tivesse no combustível líquido, entendeu? E é isso aí. Por isso que às vezes a pessoa tá usando GNV e geralmente coloca ele no etanol, entendeu? Porque o simulador, no caso, o emulador, ele faz o quê? Etanol. Ele tá preparado. Eu acho que o meu é de etanol, mas eu tenho botado... Hoje eu botei álcool, mas eu tenho botado gasolina porque tem funcionado melhor o carro. Eu boto o álcool, o carro funciona mal, cara. Eu sempre me disseram o seguinte: se você tem um carro que ele tem GNV, usa sempre GNV. o álcool. Porque é um combustível que combina melhor com o GNV. Foi relativo. Mas aí é só a questão é o que você vai escolher para usar com o GNV, né? Se é gasolina, você tem que escolher esse combustível, é isso? Porque, tipo assim, eu não vejo muito só a questão do combustível. É porque todo motor flex, ele é preparado primeiro pro álcool. Porque é muito fácil você preparar um motor pro álcool e converter para gasolina do que você pegar um motor a gasolina e converter pro álcool. Porque o álcool é um combustível mais frio. Sim. Entendeu? E então o poder de queima é maior, né? Do quê? Do álcool. Do álcool, sim. Até porque o carro álcool ele tem nada mais. A queima do álcool é maior. Maior. Sim, entendeu? Entendi. Gabriel. Cara, muito legal esse assunto, cara. Né? Você tá doido. Você tá doido. Agora conta aí, cara, um cliente, tipo,
aquele cara... Não, qual é o tendão de Aquiles da oficina mecânica? Qual é o problema que, tipo assim, cara, quando aparece eu quero ouvir uma história, ô Geraldo. Mas ele vai trazer, porque... Eu quero ouvir uma história daquele cliente chato, cara. É porque é pessoas, né? Rapaz, a gente lida ali com todo tipo de cliente, né? Mas eu vou ser sério pra vocês, eu tenho uma facilidade muito grande de lidar com pessoas. Ô, Gabriel, você pode ter... Eu também tenho, irmão, desculpa. Mas eu quase já mandei um cliente meu tomar no cu, porque ele me demais, irmão. Tem que botar aquele... Não, compadre, eu sempre trabalhei com construção civil, compadre, mas teve uma cliente, sabe, de você atender ela, tudo, fazer tudinho pra atender ela. Sei como é e no final, mano, ela fala assim... Não, a gente sabe. Meu irmão, eu falei, olha, tudo bem, não tem problema nenhum, larga tua obra agora. Você acha que ela deixou largar a obra? Não deixou nada, ela saiu de onde ela tava, longe pra caramba, e voltou, e conversou. Mas eu abandonei, cara, porque você entrega uma coisa legal e o cliente, ele não reconhece, ainda quer te... diminuir e apurrinhar, né? Você não teve esse cliente nunca? Léo, você tá falando aí, eu tô tentando lembrar. Eu tô achando que o cliente que ele tá falando, quer ver? Tá o tipo de tá, pessoa. né? Ali parou. Vou puxar ali que ele parou. Ali parou? Ele tá falando, acho que do tipo de pessoa, cara, que... Então deixa... eu vou te dar o assunto agora, depois o Geraldo corta aqui, só para ele poder trocar a bateria ali. Mas você teve aquele cliente, sim, cara? Aquele cliente... Léo, acredito que sim, né, Léo? Acredito que sim. Acredito que sim. Eu tô tentando aqui puxar na memória, mas a gente sempre tem aquele cliente. Mas como eu te falei, eu sempre fui um cara que eu sempre lidei muito tempo. Até na oficina que eu trabalhava, que eu te falei, depois do meu pai, foi no caso... eu trabalhei um tempo com meu pai, depois fui para essa autorizada, depois eu retornei novamente, estruturei a oficina lá junto com meu pai, fiquei lá. Então, muito tempo lidando já com o cliente. Então, você pega um pouco ali, né, mais ou menos do... Você aprendeu com o seu patrão que sabia ali que o cara chegava lá brabo e ele saía pedindo desculpa. Sim, você tem que saber, cara. É tipo assim, você tem que tentar ao máximo, né, se controlar. Mas realmente a gente sabe que, acho que em toda a profissão sempre tem aquele cliente um pouco mais exigente, aquele cliente que ele cobra mais, a gente sabe disso. E eu acho que assim, eu sempre procurei muito aprender a lidar com esse tipo de cliente. Eu tenho certeza, como você falou, que já teve cliente sim que me estressou. No momento, eu não me lembro, mas eu sei que teve. Mas boa parte dos meus clientes, como eu trabalho... Tem, com certeza. Mas como eu falo pra você, como meus clientes, ele vem muito por indicação... Pô, teve um cara que me tirou do sério. Agora eu sabia. Teve um cara... Lembrou? Pô, teve uma vez que o cara conseguiu me estressar. O cara... A gente combinou algo... E depois isso que a gente combinou, a gente havia combinado, depois ele veio dizendo totalmente ao contrário, entendeu? E eu mostrei na conversa pra ele, aí ele ficou sem argumento, e ali esse cara realmente... E mesmo assim o cara não quis dar o braço a você? Não quis, e é um cara que depois eu liguei pra outra pessoa e falei, rapaz, por favor, nunca mais... Eu já tive esse cliente também. Nunca mais ele precisa pisar aqui dentro. Quem indicou esse cliente pra mim foi o próprio filho dele. Ele falou, Léo, meu pai não gosta do serviço de ninguém, tá? Eu falei, não, pô, esquece. Já avisou logo. Não, esquece, irmão. Eu confio no meu trabalho, eu vou lá atender teu pai da melhor forma possível. Irmão, foi uma briga da porra. Eu falei, irmão, se tu não me pagar, eu vou tirar toda a minha equipe daí agora. Não tira não. Eu falei, cara, como assim você... Enfim, cara, eu não vou falar, senão o cara vai saber que eu falei. Mas é complicado. Mano, tem gente realmente que é sem noção mesmo. Não, fui fazer a piscina do cara. Eu sei construir, pô. Se ele soubesse construir, teria construído. Eu fui lá fazer a piscina do cara. O cara queria me ensinar a fazer piscina, mano. E eu já tinha feito milhares de piscinas, eu já fiz piscina em cobertura, de Zona Sul do Rio, Leblon, Ipanema. Aí eu vou fazer uma piscina em Niterói, na Alameda ali, próximo. O cara vai saber que foi que é dele que eu tô falando. E o cara vai querer me ensinar a fazer piscina, mano. Vai tomar no cu, mano. Não, acho que enfim, aí eu falei assim, não, tudo bem, não tá certo. Eu falei, cara, quando o cara não dá pra discutir, eu falei, não, tudo certo, pode terminar aí. Me paga aí a semana aí a medição. Então assim, não sai não. Cara, eu não fiz mais, cara, pro cara. Não terminei. Não terminei, deixei do jeito que tava. Sim, tem tipo de cliente, graças a Deus, são poucos, graças a Deus que eu tenho, mas tem cliente que não compensa, irmão. Gabriel, você que saiu de carburador para injeção, qual é o melhor
para trabalhar. Você ainda trabalha com carro carburado? Cara, não. Não faz mais. Às vezes chegam até pessoas lá querendo mexer, pô, queria limpar o carburador e tal. Não é desprezando o serviço, não é nada disso. Mas é porque hoje está difícil Toma até de arrumar tempo peça. E não tem peça. Não tem peça. E hoje você pega, às vezes, um carburador que está com folga no pé. Tá com folga lá no pé dele. Pô, como você vai puxar a regulagem dele? Eu já não tenho ferramenta mais para fazer. Aí tem que levar para um torneiro, eu tenho que levar para um cara especializado. Então eu não vou conseguir atender ele de uma forma legal. Não é porque você não quer, mas é porque o mercado já não tem mais demanda, peça. Isso aí, não é porque eu não quero, é porque hoje o mercado ele já está bem, tipo assim, bem escasso em relação a essa peça. Tem ainda, tanto é que tem pessoas especializadas só nessa área. Então lá perto da oficina tem até um rapaz que é especializado, até clínica dos carburadores, que eles mexem o carburador. Quando chega uma pessoa lá... Você já indica para ele? Eu já indico ele, porque eu sei que lá o rapaz vai atender ele legal, vai ter peça de reposição, se precisar fazer o embuchamento do pé do carburador, o cara faz pra hora. Sim, vai fazer pra hora, vai resolver o serviço dele, vai ficar bom e vai resolver rápido, porque o cara é especializado nessa É igual nessa o cara querer consertar uma televisão tubão, aquelas televisões antigas. Sim, acho que ninguém tem peça mais para vender, né? Não tem. Não, o cara vai aconselhar a comprar uma nova. Sim, a indústria ela vai se modernizando, né? Sim, ela vai se modernizando. E a gente tem que ir acompanhando. A gente tem que estar sempre procurando acompanhar, porque ainda mais o ramo automobilístico, ele anda muito rápido. Ele anda muito rápido. Pessoal, você vê os carros aí cada vez mais tecnológico, cada vez com mais sensores, entendeu? Então, tipo assim, além de você ter que estar acompanhando, você tem que ter ferramentas, todas essas questões para acompanhar esse desenvolvimento tecnológico dos carros, porque senão você fica literalmente para trás. Gabriel, eu queria muito entender esse negócio de sensor de carro. Como que o carro, não sei se você consegue pegar essa parte, mas como que o carro sabe que o meu pneu está com 28 libras, ao invés de 32 como recomenda lá? Rapaz, é tudo... Porra de sensor é esse, cara? Esse eu conheço, tem um sensor, até vende, se você quiser adaptar, tem hoje que é o bico, o sensor vai no bico. Sim, se comunica com a central do seu carro, ou com o dispositivo vai no bico, separado. em relação à pressão, a libra. E aí, quando é de fábrica do carro, deve seguir o mesmo padrão. Sim, é mais ou menos esse padrão. Tecnologia inclinação do carro também. Cara, o carro consegue fazer. Meu irmão trabalhou para uma empresa que o cara... Mas o sensor fica dentro da roda? Isso é muito relativo, depende dos carros. Tem uns que ficam na suspensão. Mas como que uma suspensão? Como que... Não, mas aí tem um dispositivo, né? Dispositivo, inclinação. Não tem como, cara. Porra, meu carro uma hora tá no buraco, uma hora meu carro tá por cima de uma pedra que vai dar uma pressão. Mas qual é a referência dele no chão? A referência dele no chão? O carro é o quê? É quando ele está inclinado. O eixo do carro. O eixo do carro tá todo... Ah, tá. Estacionei meu carro, uma parte no meio fio, outra parte no asfalto. Mas ele não sabe vai falar que o pneu tá vazio? Não. Mas ele tira aquela margem maior de quando ele tá na reta. Entendeu? Ele sabe o que é plumo. Ele faz uma média de leitura ali. É tudo muito... É igual ao consumo do carro, não é? Ele vai tirar uma média do consumo de acordo com o que o carro tá. Eu, por exemplo, eu já vi, chegou lá na oficina, foi até não lembro qual foi o carro, mas foi um Volkswagen que tava acusando que tava com pneu. Cheguei lá, a libra tava boa. Aí eu só fui lá, resetei tudo, normalizou. Entendi. Entendeu? Ou seja, ele estava informando errado. Mas, de certa forma, é bom sempre bom conferir, entendeu? Leitura de combustível hoje não é só boia de combustível. Não é. Não é só boia. Antigamente só a boia de combustível marcava seu combustível. Agora tem também... O meu não, ele diz quanto foi o consumo, então ele sabe o que tem na boia, diz quanto consumiu. Ele faz pela quilometragem. Faz pela quilometragem. O que acontece? Eu ando no GNV e o combustível vai baixando. Vai baixando. Tem gente que bota até um resetzinho lá para poder... eu faço isso, tem um reset. Botar um resetzinho, Gabriel, que aí ele volta a normalizar a marca de novo. Você, desde os 18 anos, com teu pai, mecânico, viveu na mecânica, aprende, todo dia você tá ali. Aí chega o cliente que leva o carro para você consertar. Você tem aquele cliente que quer dar uma de mecânico? Ah, tem. Tem. Muito. Maneiro é os clientes quando chega lá na oficina fazendo som, né? Ah, o carro tá com barulho. Cara, até brinco. Às vezes o cliente, o carro fez um barulho tipo. Aí eu, como é que é o barulho mesmo? Aí ele faz. O pior é que ele repete. Aí o menino, ele repete. O cara chega, o carro tá fazendo um barulho tipo. Aí eu,
Como é que é o barulho de novo? Fala de novo. Aí ele vai, porque ele tá ali. Aí quando ele repete, tu fala, isso aí é rebimboca da parafuseta. Aí ele fala, e quando ele fala isso, o que eu faço? Aí eu pergunto de novo, aí ele já vê que eu tô brincando com ele. Aí ele, pô, não sei o que. Mas é muito legal. Mas por barulho a gente identifica também, não, cara. Mas tem o mecânico que chega, o cliente chega lá e fala assim, pô, cara, olha só, meu carro tá com problema na suspensão, é só trocar a bucha, isso. É o cliente que fala que você tem que fazer. Tem esse cliente? Tem, e às vezes, muitas das vezes, quando ele chega, eu quero fazer isso, você quer fazer isso, aí eu boto lá no papel, tudinho. Porque qualquer coisa depois, mas você pediu pra trocar isso. Mas o seu laudo que você dá não conta? Do quê? O cliente chega lá e fala assim, olha, observação. Eu sempre falo, não é só isso, tem isso. Aí você isso, fala, isso. olha. Aí fica à disposição dele. Querer entendeu? fazer ou não. Sim. Aí se tiver risco, eu informo ele, deixo registrado através de mensagem, alguma coisa. Sim, pela segurança sua, né? Passou na sua oficina, depois aconteceu alguma coisa. Sim, eu sempre procuro fazer dessa forma, entendeu? Mas eu respeito sempre o posicionamento do cliente, até porque o carro é dele. Se ele falar, eu quero fazer só isso, então beleza, vamos fazer só isso. A partir do momento que não me prejudique. A partir do momento que vai me trazer ou vai me prejudicar de alguma forma a nossa empresa, o que eu faço? Eu prefiro não fazer. Você já teve cliente de fazer a tua oficina estacionamento do carro dele por meses? Muito bom. Essa pergunta é muito boa. Tipo assim, o cara não tem onde botar o carro. Ele vai lá e deixa na oficina e dane-se. Sim. Eu tenho ideia. O cara vai arrumar, ele faz um defeito no carro pra deixar o carro lá. Não, tá com defeitinho, dá uma olhada. Não digo nem isso, que às vezes o cara tá não tem nem a intenção não, mas o cara tá sem a grana pra poder e ele simplesmente deixa o carro até arrumar a grana. Acontece. Tipo, eu não tô com grana agora. Eu tento ser muito flexível. O que você faz pra resolver isso? Eu tento ser flexível porque a gente sabe que hoje realmente grana tá apertado. Às vezes o cara precisa do carro pra fazer a grana. Isso aí, às vezes o cara precisa do carro, às vezes, então eu tento resolver às vezes da melhor forma. Às vezes se tinha que trocar a suspensão quase toda, a gente vê o que é prioridade ponto de não deixar ele na mão. Você faz um paliativo. Isso já no orçamento, né? Isso, se você fechou o orçamento e o orçamento vai dar tanto, cara. Isso aqui tem que fazer. Mas se você quiser, a gente pode fazer o que é mais prioridade que você dá para manter o carro funcionando e que não vai trazer risco para você e nem para ninguém. Dá para fazer isso aqui. Aí o cara geralmente, então faz isso, por favor, porque a gente sabe realmente que a grana tá apertada, então a gente sempre procura trabalhar dessa forma. Então isso, de certa forma, evita a minha oficina ter esse tipo de carro. Entendi. Agora tem oficina não, irmão. Tem oficina, irmão, tem que fazer isso tudo aí. Cara, outro dia eu fui levar meu carro. Isso dane, irmão. Se meu vira. Carro na oficina. Se vira. Eu levei meu carro na oficina. Paulo Henrique, o amigo falou aqui na live aqui. Verdade. Tinha que mostrar ele aí, Léo. Ele já deu o nome, né? Paulo Henrique, esse dia, verdade, esse cliente meu é um irmãozão. Manda um abraço pra ele aí. Irmãozão nosso. Aí deixou o carro lá contigo? Não, ele chegou, o carro dele deu um problema, rapaz. Andaram no carro dele, deram um problema no carro dele, ficou bolado pra caramba lá. Aí me ligou, rapaz. Biel, eu tenho que fazer meu carro, mas no momento tô meio apertado. Tem como, rapaz, eu levar o carro, deixar aí? Eu falei, rapaz, tem como, mas você quer fazer o quê? Não, eu vou comprar. A peça, porque onde tá meu carro, rapaz? Foram lá e roubaram a bateria dele. O carro dele, coitado, tava na rua. Foram lá, abriram o capô, roubaram a bateria do carro dele. Eu falei, irmãozão, pode trazer, traz pra cá, deixa seu carrinho aqui. Ele levou. Parceirão. O carro dele ficou lá, depois ele comprou a peça, eu coloquei, ele foi embora feliz da vida. Foi até a indicação desse cliente meu que tá aqui falando aqui, um abraço Léo. Léo, irmão, você é meu, você sabe disso. Qual o nome? É Léo. Um abraço aí pro Léo aí, ó. Xará, gente boa, tá? Léo Uber. Pessoal, segue Léo aí, pessoal. Léo Uber aí, vocês que tá aí na nossa live aí. Já avisa aí, pede a galera pra seguir o Strike Podcast. Pessoal, segue aí também, ó, Strike Podcast, tá bom? É onde nós estamos Strike.podcast, tá? Strike.podcast, tá bom, pessoal? É onde nós estamos batendo esse papo legal aqui. Não tá ao vivo não, as coisas estão sendo trabalhadas e a gente Mas depois nós vamos jogar aí, tá bom? Vamos que vamos. Gabriel, cara, bonita a sua história, mano. A sua trajetória é muito bacana, como de todos os empresários. Porque a gente sabe que no Brasil, cara, é muito difícil empreender. Muita coisa. Eu vou nem perguntar como é que eu sei que foi difícil, não foi fácil. Muita barreira, não foi fácil, não foi difícil. Abre mão de chegar onde você tá. Muita coisa, tem que abrir mão de muita coisa. Você lembra, você acompanha minha vida, para eu ter o que eu tenho hoje, abrir mão de carro novo, moto, entendeu? Moto nova, abrir mão
muita coisa para ter, de certa forma. Hoje a minha oficina, ter o meu sonho, podemos assim. Eu acredito que é assim, cara, para muita gente. Se você não meter o louco para fazer as coisas, para desenvolver algo, irmão, você nunca vai fazer nada. Vai fazer. Irmão. De vez em quando você tem que meter o louco e ir para dentro. E foi o que eu fiz. Eu sempre descobri isso aí. Sim, sim, você tem que meter o louco fazer. Tipo assim, e tinha um momento da minha vida que eu falei assim, irmão, eu vou pra dentro, irmão. Pô, mas você comprou uma moto nova, vou vender, eu preciso vender. Ah, vai vender o carro que você comprou tem 3 meses, vou vender, irmão. Mas tipo assim, tem coisa que pra você desenvolver, pra você fazer realmente acontecer, você tem que cair pra dentro, cara. Tem que cair. Tem que ir pra dentro. Se você não cair pra dentro, não vai acontecer, porque... É a questão que você acabou de falar. Não é fácil empreender no Brasil. É difícil, a gente sabe disso. Então você tem que ser, irmão. Põe muita coisa pra frente pra resgatar. Aí o cara vê você lá, acha que é fácil, irmão, mas não sabe o que você passou, você não sabe o que você abriu, você não sabe os finais de semana que você abriu mão de ficar em casa com sua família pra poder ficar numa construção de oficina. É porque eu não tenho as fotos aí, mas depois bota eu dentro de sapata de quase 2 meses. Então hoje você não é mais aluguel, você tem a sua própria oficina. Sim, hoje eu tenho minha própria oficina. Eu comprei prédio, abri mão para poder comprar um terreno e montar toda a minha estrutura. Hoje eu não pago mais aluguel. Mas tipo assim... E que é uma diferença. Sim, sim. De certa forma você tem como investir mais, desenvolver mais, fazer o canto. Estou agora fazendo uma sala VIP lá para meus clientes. Comecei a fazer desenvolver. Se quiser ficar lá e esperar o serviço. Se o cara quiser chegar lá, ele vai chegar. Se ele quiser levar o computador lá, ficar lá trabalhando de lá. Esperando o conserto do carro. Eu quero fazer uma sala VIP muito top, legal. Top pro meu cliente. Você tinha comentado isso comigo um tempo atrás. Tinha comentado contigo, já comecei a desenvolver esse projeto, já comecei a fazer lá e é o que eu quero. Às vezes realmente o cara precisa levar o carro, não tem quem leve pra ele e ele consegue trabalhar tipo num home office, tipo, chefe, sim. vou ficar 2 dias, mas vou levar meu carro de lá da oficina, vou estar operacional e tal. Sim, porra, é muito top. E é o que eu quero fazer, esse é o próximo passo que eu tô planejando fazer, isso, é colocar uma área VIP lá pro cliente, mas fazer uma área maneira mesmo, onde ele chegar, ter um café para ele tomar, sim. Entendeu? De ele puxar o computador, uma internet boa, um ar-condicionado, de ele trabalhar dali mesmo, entendeu? Porque isso é legal, pô. Porque a galera tá trabalhando muito hoje no online, né? Home office e tudo mais. Eu tenho que conhecer a sua oficina e o meu carro também. Sim, só levar lá. Espera mais um pouco, deixa a obra ficar pronta, que aí você já na área VIP já. Meu carro é um Kinder Ovo, pai. Tô dando uma surpresa. É muito difícil, cara, nas vésperas de grandes feriados, a gente fazer a preventiva do carro. Como que se faz a preventiva? Antes de festa, de feriadões e tudo mais? Ou é de mês a mês? Ou é de tempo... O óleo do carro, eu sei que o óleo parece que tem que trocar, caso você não ande muito, você tem que trocar a cada 6 meses. É isso mesmo? Meses. Tá certo? Sim. A maioria dos carros é tempo ou quilometragem. Você trocou o óleo do carro, mas não andou. 7 mil ou 6 meses. Esse é o correto, entendeu? E eu troco o filtro, eu preciso trocar sempre ou só uma vez sim, uma vez não? Sim, com certeza. Essa é uma dúvida que rola muito em relação aos clientes. Chega cliente lá às vezes, não muito meu cliente, mas clientes novos. Chega lá que ainda não fez substituição de óleo e filtro, eles perguntam, e chega, pô, eu queria trocar o óleo, tal, mas eu tenho que trocar o filtro também. Eu falei, sim, é preciso trocar o filtro. Não, mas na outra eu já troquei o filtro, mas tem que trocar, pessoal, porque sempre fica um resíduo de óleo dentro do filtro. O que eu vou entender disso, não precisa ser gênio, você trocou o óleo, não trocou o filtro estava contaminado, você contaminou o óleo novo? Sim, com certeza. Praticamente não trocou o óleo. Sim. É como eu costumo dizer, às vezes até para o cliente entender de uma forma mais fácil, simplificada, né? É como você tomar um banho e não trocar de roupa, pô. Continuou sujo. É verdade. Continuou sujo. Continuou sujo, pô. Você tem que trocar o filtro, entendeu? É o certo, porque é barato. Hoje um filtro tá aí, o Celta, a linha Celta ali, tem uns outros carros, máximo aí hoje é R$35. Gabriel, a tua oficina, se eu levar meu carro lá para trocar o óleo, eu preciso sair para comprar o óleo e voltar e te entregar? Ou eu deixo lá e você resolve meu problema? Fica a critério seu. Se você quiser levar o óleo, eu nunca tive problema em relação a isso. Se você quiser levar o óleo, o fio, você pode levar. Se você quiser, a gente pede o óleo. Dependendo do carro, a gente já tem o óleo lá, já tem o filtro, a gente trabalha dessa forma. Então eu não preciso ficar... Porque tem oficina, irmão, que você deixa o seu carro, a sua moto ou qualquer outra coisa, e o cara fica te ligando, tem que comprar peça tal, vai lá em tal lugar comprar. Meu irmão, eu odeio isso, compadre. Eu tive um Peugeot, compadre. Parceiro, eu tive um Peugeot que o cara, tem que ir na concessionária comprar no ferro velho, eu tinha que ir pra ferro velho, e vai pra cá, e vai pra... Eu, caçando peça, eu não queria viver mas isso. Mas eu te falo, tem cliente, igual você, que não quer, mas tem cliente que já gosta.
que gosta de levar Sim, as peças. essa semana e mesmo o cara, eu fiz se o cara levar a peça de má qualidade. má qualidade, Eu sempre deixo a observação. Você vai comprar? Compra peça de qualidade. Entendeu? Não necessariamente genuína, porque às vezes Sim, mas uma primeira paralela linha, boa, uma primeira linha, entendeu? Sim. Porque às vezes você pega uma peça de primeira linha que ela fabrica para genuína. Eu vou te dizer que Sim. Mas eu sempre falo, ó, procura comprar uma marca boa, tá entendendo? Procura comprar uma peça legal para colocar no carro. Porque às vezes tem cliente, eu particularmente, essa semana mesmo eu mexi num carro lá, fiz uma suspensão, o cliente, ele tinha um conhecido numa autopeça, que ele quis ir comprar as peças dele. Eu falei, irmãozão, beleza, você vai lá, compra, mas prioriza em comprar uma peça boa. eu não ligaria de comprar tudo a oficina resolver, não. Eu acho que é até uma comodidade. Você Sim, levar tem peça? cliente que gosta. Não, a oficina entregar eu acho até top. Mas dependendo da situação, por exemplo, o meu motor, a minha bomba, olha, a bomba d'água travou e fez uma arruaça, porque ela travou, a corredentada foi para o espaço. Que isso? E os rolamentos, né, Fazer um pips. o esticador detonou. Porque a bomba d'água do seu carro, no caso, é tocado pela correia dentada. Então, quando ela trava, ela arrebenta a correia dentada. Fez um Não, faz estrago, uma lenha. meu irmão. E aquele carro é o 1.016, não é? Empena logo válvula. Empenou as válvulas, quebrou o balancinho? Quebra o balancinho quebrou quebra 2 logo. ou 3. Quebra logo o balancinho. Esse carrinho quebra logo o balancinho. O rapaz me mandou o vídeo de irmão, aqui a porrada foi grande. Eu fui desmontando achando que era só uma coisa, mas ó. Não, faz E aí, por isso que a importância de fazer a revisão preventiva, a troca de correia dentada. já tudo fica a certinho. atenção. Bomba d'água. Geralmente a pessoa nunca troca. Ninguém Geralmente troca. só quando tá vazando ou quando faz barulho. Quando dá um problema, barulho antes. Mas o cliente, às vezes, ele não consegue identificar o meu barulho. não deu barulho nenhum. E eu sou um cara chato com barulho. É mesmo? Eu não tenho nada pendurado no meu carro, não tenho nada no retrovisor, porque eu não gosto de barulho nenhum. Sim. Barulho na maçaneta. WD, escutei um barulhinho, eu vou jogando WD em tudo, lubrifico tudo, não Sim. gosto de barulho. O mecânico falou, ele deve ter feito barulho. Eu falei, cara, no carro não sinalizou. Do nada ele travou. Não sinalizou, do nada travou Mas andando. o seu carro, sempre água aditivada direitinho, água desmineralizada, tudo direitinho. Eu uso água desmineralizada, boto o aditivo amarelinho, que é o da Renault, Sei, pra o ficar Renaultzinho tudo mesmo. bem originalzinho. Eu troco o reservatório, ele vai ficando queimado, vai ficando. Eu troco ele fica clarinho, tudo padrão. Ah, show de bola. Agora Então, ele tá realmente ficando deu um marrom de azar novo, maneiro. tem pouco tempo, né? Isso foi carnaval. É, aquele plástico ali é natural, ele, devido à caloria, Não, ele fica amarronzado. Depois desse Obrigado, processo, Léo. botando ele tá ficando com a água como se fosse com ferrugem. Eu vou ter que sangrar a água de novo. O que eu boto para limpar esse radiador? Esse sistema que agora está contaminado. É tentar você fazer um pouco com mais frequência essa limpeza a ponto de renovar ela. Tem uns produtos também que ajuda também nessa limpeza, tá entendendo? Eu tô pensando mas ela nisso, tá assim, rodar ela tá assim porque de certa forma não ou usaram. você ou o antigo dono, algum momento. Não. Eu tô achando que talvez o mecânico não botou água desmineralizada, só botou uma água e... Porque algum momento para o sistema, ainda mais dos carros mais novos, que o bloco é alumínio, então de alguma forma para ela enferrujar, tá entendendo? É porque tem que ser um processo muito longo, né? Em algum momento aquele carro ele teve um descuido na parte de arrefecimento. Cara, eu costumo dizer que a parte de arrefecimento, irmão, o sangue do carro. Irmão, ele é tão importante quanto o óleo. Tão importante quanto o óleo. Se você trocar a água no período certo, no caso, água desmineralizada, um aditivo de qualidade, irmão, a durabilidade do teu motor, ele vai se estender por muito tempo. Mas às vezes o cara tenta para muita coisa, pro óleo, filtro que é legal, mas esquece da água. Qual é a periodicidade? Essa parada que ele falou aí vai dar um corte maneiro, hein? Sim. Mas uma vez no ano... O quê? Essa troca. Geralmente, eu tento fazer antes do verão. 10 mil, 15 mil, pelo menos. No KM. É porque depende muito do que você roda, né? pô. Depende muito do que você roda. Precaução, pô, legal mesmo, é sempre... Vai entrar o verãozão, já faz aquela geralzinha, já dá uma olhada. Eu faço isso, eu antecipo o verãozão vai exigir. Antes de entrar o verão, eu troco. Vou lá. No ar-condicionado? Não, arrefecimento, que é o sistema de a parte de arrefecimento. Sim. Porque as pessoas descuidam muito com a parte de arrefecimento. E depois que detona é o que tu falou. Pô, já era. Depois que contamina o sistema, já era, tumultua o sistema. Já tá brocando, aí já é só pode problema, vazar. é corrosão de cabeçote, o carro começa a aquecer, temperatura. Contaminou mangueira. E os carros de hoje, mano, diferente dos carros de antigamente. Antigamente os carros sofriam aquecimento,
antigamente você ia lá, arrancava o cabeçote, dava um passo, trocava junta, chamava pra dentro de de novo. Agora não, irmão. Esses motorzinhos 3 cilindros aí, esses caras não estão aguentando. Aí qualquer temperaturazinha, o que acontece? Desgaste no cilindro, quando vai ver o anel de segmento não segura. Quando você monta o cabeçote, o carro queimou junta, monta o cabeçote, você liga o carro começa a fumaçar. Por quê? Os carros de hoje não aguentam o tranco dos carros. Nunca mais eu compro um carro. Agora, quando eu for comprar um carro, além de, né, aquela coisa que a gente quer, né, ar-condicionado, multimídia e tal, como é que mostra a temperatura aqui desse carro? Se for igual o meu carro, que não mostra, ele só apita e alerta quando não, quer... É perigoso. O carro não tem termômetro, sabe? Não tem. Ele não avisa que tá indo uma vez subir. Aí eu te falei, quando o carro tem o ponteiro, tem tudo, o carro aquece, queima junto e não marca. E não marcou nada. Por quê? O tal do cebolão, antigo cebolão. Aí é o que eu te falo, acontece direto. E aí, às vezes a gente tem que explicar ao cliente. O sensor de temperatura já estava ferrado. O cliente às vezes se assusta, irmão. Pode ser também. É uma pecinha pequenininha agora, né? É, porque os clientes se assustam. Às vezes chega lá com o carro, o carro parou do nada, cara. O carro veio, fez um barulho e parou. Nossa, aí a gente chega pra ele e fala, irmão, seu carro ferveu, aqueceu. Ele, não é possível, a temperatura não subiu. A temperatura subiu. Ele fala isso, mas aí a gente tem que explicar ele. Por quê? O que aconteceu com o carro desse cliente? Ele vazou água. No momento que ele vaza água, o sensor de temperatura, ele é a base de quê? Ele pega a resistência da onde? Da água. Ele mede o que passa na mangueira. Isso aí. Eles vêm agora na mangueira, O sensor fica no cavalete, fica no radiador, fica no bloco. O mais antigo é no bloco, isso mesmo. Isso aí, ele faz a leitura da água. Então, mudou isso? Os mais novos vêm tudo na mangueira? Não. É meio de montadora, né? A maioria da mesma forma. Então deixa muita gente na mão. Por isso que aí a importância da prevenção em relação à questão do arrefecimento. Porque uma mangueira que arrebenta, o carro vaza toda a água, o carro vai aquecer e você não vai ver porque não tem água no sistema. A água ela tem que aquecer o sensor informar o painel. Tá entendendo? Se ela não tem água, o carro não vai aquecer, não vai mostrar e queima junto. Então, por isso a importância, entendeu? E hoje um dos maiores problemas que a gente pega em oficina não é a falta de óleo, não é nada disso. Os maiores problemas que a gente pega hoje na oficina é na parte de arrefecimento, a falta de capacete. Hoje o que mais você chega lá para você é arrefecimento. De defeito, arrefecimento, problema causado por causa do sistema de arrefecimento. A negligência que as pessoas têm com o sistema. A importância aí de estar com a manutenção eu vou te dizer, a revisão preventiva ela é muito importante. Olha, eu vejo isso no dia a dia. Meu carro é GNV, até abastecia lá atrás, né, no abastecimento, mas acho que deu problema na válvula, eu também... Aí eu tenho que abrir o capô para abastecer, né? Sim. E acontece com todos os carros. Cara, parou um carro novo, um carro novo. Pensa num carro novo. Mas o borne ao lado de água, o troço tava, parecia barro ali dentro. Sim. Aí era uma menina, eu falei, menina, seu carro vai te deixar na mão. Ela, o quê? Eu falei, não, seu sistema de arrefecimento tá contaminado demais. Vai dar ruim. E uma hora dá ruim. Ela, não, vou pedir meu marido que vem não sei o que. Eu pensei assim, cara, que marido é esse? Cara, o cara deve botar água da torneira com cloro, com tudo. Sim, porque sim. Era um estrada. Esse estrada não. O mais novo caminhonetezinha da Toro. É uma Toro nova. Mas pro cara ter feito aquilo num carro novo. É o que eu tô te falando. Às vezes é a falta de conhecimento do cara e às vezes um pouco de negligência mesmo, entendeu? Pode crer. Porque aquele problema que você falou, por exemplo, desse carro, é uma série de problemas depois que vai se desencadear no sistema do carro, mano. E freio, dá muito problema? Você tem muita... Tem. Chega muito cliente querendo consertar freio. Fala pra sua galera aí, ô Gabriel, qual a importância da manutenção do freio, rapaz, da freio preventiva, se é peça genuína, se não necessariamente. Fala pra galera aí o fluido de freio, o que orienta a galera aí sobre em relação ao freio, cara. Sim, o freio é vida, né? Você tem o freio, ele tem que estar sempre 100%, né? Porque a qualquer hora ele não avisa, a qualquer hora você vai ter que usar ele. Ele não avisa que ele vai dar pau. Não avisa que você vai ter que frear, porque do nada você não tem vontade própria. Uma hora você tem que frear para não bater. E se ele não tiver legal, ele vai te deixar na mão. E hoje, as pessoas, principalmente hoje dos carros ABS, as pessoas têm relaxado muito. Eu tenho pego muito módulo de ABS, principalmente da linha Fiat, Sandero, Renault.
dando pau, freio descendo direto. Virou obrigatoriedade nas fábricas, né? Carros a partir de 2013 vem com o sistema ABS. Sistema de ABS, que por sinal é um sistema inteligentíssimo, já salvou minha vida. Ajuda a frenagem a mais rápida, né? Sim, porque ele ajuda a frenagem e você não perde o controle do carro. Ele não escorrega, você consegue frear bruscamente, você consegue movimentar as rodas, diferente dos outros carros antigamente. Então, o que tá mais chegando para você a gente pega muito lá defeito no módulo de ABS em si, não um defeito na parte eletrônica, porque no módulo de ABS tem a parte das válvulas mecânicas e tem a parte do módulo, que é a parte eletrônica. A parte eletrônica, que é a leitura de o que tá trancado, o que tá rodando. A gente pega muito. Quanto que essa roda tá rodando. Essa leitura é através dos sensores que ficam na roda. Então a gente não sabe, né? A roda que manda pro módulo. A roda, elas giram em velocidade diferente numa curva. Sim, isso é todo um sistema de diferencial que é responsável por isso. Aí o que acontece? Acontece muito do cara não ter aquele cuidado com o sistema de óleo de freio. Mas qual o cuidado que ele precisa ter? Fazer aquela revisãozinha preventiva, limpar, botar na máquina. A gente, por exemplo, a gente tem que trocar de quanto tempo? É um balpés, passa filtrando e volta com ela? Eu, por exemplo, eu tenho uma máquina. Não, volta com óleo novo. Aquele óleo velho, ele sai do sistema. A gente tem uma máquina que a gente coloca no reservatório e ele pressuriza aquele óleo e a gente vai abrindo cada roda, tirando todo aquele óleo velho. Mas antes disso a gente arranca o reservatório, lava o reservatório, bota o reservatório limpinho, com óleo novo, engata a ferramenta ali e dali a gente começa a sangrar todas as rodas. Diferente de antigamente, que você, bom freio, aí abrir essa eu ia falar isso agora, não ia ter o seu problema de vem cá, bombear o freio do carro. Agora tem... Não, mas quem não tem essa máquina sua ainda precisa bombear o freio. Sim, precisa. Talvez não vai ser tão eficaz como a máquina. A máquina, ela tira qualquer asinho do sistema. Ela tem essa questão de ar. O trabalho dela é ele fazer a troca sem em nenhum momento ter entrado ar no sistema. Isso, porque ele joga o óleo velho, o óleo novo... O óleo velho vai saindo e o novo vai entrando. Isso, aí ele tem uma mangueirinha lá, que aí mostra o óleo, no caso, o óleo velho saindo. Quando ele começa já... sai o novo, a gente vai lá, fecha a sangria, vai para outra roda. E assim, nas quatro rodas. Quando o sujeito ele não faz essa manutenção preventiva da parte de óleo também, de freio, o que acontece? Ele cria borras, entendeu? No módulo do ABS. Aí ele tem as válvulas. É onde o módulo começa a dar problema. Porque é um óleo muito fino, né? Ele contamina facilmente. Ele cria borra e ele trava essas válvulas. Nisso que ele trava as válvulas, o freio começa a descer. Lembra antigamente os carros que o pedal descia? A gente fazia logo o quê? Troca o cilindro mestre. Hoje tem uma galera aí trocando cilindro mestre, não é. É uma caixinha, né? Quadradinho aí. Isso, aí é o módulo do ABS, porque ele falhou, ele travou as válvulas justamente por não ter feito essa manutenção. Então eu costumo dizer que a manutenção preventiva do teu carro, ela é muito importante. Acho que você não tem como abrir mão disso. É muito mais barato fazer a preventiva do que dar o problema. Do que ficar resolvendo o problema o tempo todo. Gabriel, porque o problema vai bomba d'água, dá uma olhada na bomba d'água, trocou correia, né? 2, 3 vezes. Aproveita e troca a bomba d'água também, só por garantia. Irmão, uma vez eu fiquei muito puto pra cacete, compadre. Eu levei meu carro pra consertar, era um problema que eu não lembro, e era visível um problema a um lado do carro. Quando eu saí, o carro deu problema de novo, e quando eu levei... cara, eu tinha visto esse problema, mas tu não falou nada, tu falou para consertar só esse. Eu não tive uma orientação do profissional da onde eu levei. Você orienta o seu cliente, se ele pedir para você mexer no freio, mas você olhou ali e viu que tem que mexer na suspensão. Com certeza. É claro que a gente tem aquele cuidado com o mecânico que ele vai colocando defeito para ganhar mais. Sim. Não vamos falar, não é seu caso, claro que não. Mas... você orienta ele, mostra para ele e fala assim, cara, eu observei que precisa de um certo cuidado aqui na sua suspensão. Ou você não fala nada, resolve só aquele problema que ele pediu e tá tudo certo. Eu sempre procuro falar, mas como você deixou aí bem ressaltado, com uma certa cautela a ponto do cliente pensar assim, ele tá querendo puxar serviço. Não. Entendeu? Aí é uma orientação. E é uma orientação, mas eu deixo bem claro para ele, isso aqui tem que fazer isso. Aí eu explico as causas, o que pode acontecer se ele não fizer, se dá para ele andar mais um tempo, se não dá, quanto tempo. Eu sempre procuro fazer essa observação, mas com certo cuidado, para não rolar aquela desconfiança de que eu tô querendo e não é da minha prática. Quando há essa clareza,
eu tiro por mim, cara, fica muito claro, muito notório a intenção da pessoa e não querer te empurrar serviço, assim, querer realmente te orientar. Sim, te orientar. E isso, pelo contrário, eu acho que ganha o mecânico ou qualquer outro serviço que seja, tem muito mais a ganhar na confiança do cliente do que perder o cliente. Cara, eu nunca mais levei meu carro nesse mecânico porque eu gosto quando o profissional me orienta, sabe? Eu não é minha área. Se não é minha área, cara, eu não quero entender disso, porque não é. Eu acho que hoje, cada um no seu quadrado, eu sempre falo isso pra Geraldo, a gente troca ideia o tempo todo. Eu falo, Geraldo, deixa isso aí, cada um no seu quadrado e vamos lá. Rapaz, eu acho que aí deu para aprender um pouquinho, Geraldo. Se o seu carro não tiver com a manutenção em dia, eu tenho medo de levar meu carro lá e ter que vender ele para pagar ele, porque meu carro é um Kinder Ovo. Eu vou... Cada Geraldo, momento é uma surpresa. Então, por favor, leve teu carro, faça a manutenção em dia. Vou levar. Deixa tudo certinho. Você deixa a motinha comigo, os freios e tal e tudo mais. Eu sou aqui, eu sou... Não, tem que ser. A gente é de outra cidade. Você é da cidade do Gabriel, eu já sou de outra cidade. Fica longe. O Gabriel podia ter vindo gravar comigo. A não ser que ele abra uma franquia aqui na nossa cidade, aqui, aí vai ficar tudo muito bonito, vai ficar lindo e maravilhoso. A resenha foi. Só a gente entrar na sociedade. Não, mas isso aqui, o play disso aqui, né, é fazer network, é fazer novos negócios. Sim, Gabriel, muito bom, cara, muito bom. A gente vai aprendendo também, né? O que a gente tem que fazer. A gente não vai falar nada de carro elétrico, cara. Tem muita carro elétrico? Aqui, muita essa coisa da escolha. Eu acho que não é a praia do Gabriel, mas o que você acha em relação ao carro elétrico? O Gabriel vai pegar? É uma bomba? Não é uma bomba? Eu digo a gente tocar nesse assunto porque porque por mais que seja superficial, a gente toca, mas é o que eu tô falando, não é a praia de muita gente ainda. E não porque por ser uma... Eu não digo nem como mecânica, é para trazer a visão de mecânico, de experiência com oficina, de quem acompanha o mercado automobilístico, porque o que eu mais vejo em podcasts de mecânicos também, de pessoas que trabalham no setor automotivo, e tem um mecânico que eu gosto muito, eu vou falar o nome dele, é o ADG da Retorque, ele levanta muita bola que vai dar chabu, vai dar ruim, ele usa isso muito, hora vai dar ruim. E ele não fala isso com base em chute, né? Não. É muita evidência de que tem muito lugar com pátios de carros elétricos em países mais desenvolvidos do Brasil que não dá conta. Não dá conta. E aí aquela matemática, você pode dizer, de que a gente tem hoje um sistema de iluminação pública que entrega luz pra gente, que hora a gente paga um valor mais alto porque não dá conta de entregar. Aí lembra, as reservas, verão, tá usando muita luz, não dá conta. Aí você vai jogar mais de 30% da frota veicular ligada na tomada e vai dar bom? Não vai dar bom. Tem que ter toda uma estrutura, é o que eu costumo dizer. Não é que o carro elétrico não é legal, não é positivo. É bom, tecnológico, tudo que é tecnológico é muito bom, mas só que vem um conjunto de coisas que tem que acompanhar essa tecnologia. Tá entendendo? Gabriel. É como eu costumo dizer, como eu tava comentando esses dias. Peguei um carro que já foi lançado aqui no Brasil, que foi o Ayrton Senna que trouxe essa marca pra cá, que foi a Audi, em 1993. Esse dia eu tava querendo uma peça de Audi e não tinha aqui. Então, porque não tem... Tava difícil de encontrar. Então, você imagina às vezes um carro elétrico. A montadora que já está aqui há anos. Há anos, a montadora já está no Brasil há muito tempo. Então você vê que a gente ainda tem essa dificuldade de conseguir uma peça ainda para esse tipo de carro. Entendeu? Então é isso que eu tô te falando. Os carros elétricos é legal, tecnológico, mas tem que ter um conjunto é diferente. Não, suspensão em freio, si. Você mexe no freio de um carro elétrico, né? Isso aí não muda, né? O que vai mudar é a parte de funcionamento. A parte de suspensão vai mudar. Não muda. É trabalhar aquele conjunto de suspensão de sempre. Certo. Mas só que a parte de funcionamento não vai ser mais um carro a combustão. Eu sei que o pneu é diferente. Não é o mesmo pneu que você coloca. Por mais que você... Porque como o carro, eu acho que ele é um pouco mais pesado do que o carro a combustão. Aí tem que ser um pneu mais grosso. Não, ele é um pneu específico. Até a força empregada na roda é muito maior do que um carro a combustão. Por causa da arrancada. A arrancada dele é imediata. Você bota um pneu ali normal. Eu não sei, deve esfarelar, integrar o pneu. Acho que não nesse ponto, mas acho que acredito que seja... Então eu acho... Eu queria tirar muitas dúvidas sobre o carro elétrico. Eu não acho a mesma coisa que você acha, tá? Por mais que... Como é que é o nome do cara que você gostou aí? Que ele fala que os pátios estão cheios. Eu tô falando a grosso modo, né? Que eu não gosto não, pelo contrário. Eu tive experiência de entrar no carro elétrico, não andei, não dirigi ainda.
mas o que ele entrega de eficiência, qualidade, conforto, zero barulho, é surreal. Surreal. Aí é questão de ter dinheiro para bancar esse conforto, porque é caro. Sim, não é. Aí a pessoa, você não paga combustível, mas o que você pagou a mais nesse carro, quantos tanques não enche? Sim, então, assim, é uma coisa de conforto. É uma questão. Cara, eu não acho que é uma questão de conforto. Eu acho que a tecnologia está chegando e vai dominar o mundo. Sim. O carro elétrico vai dominar o mundo. É o futuro. Tanto que a China, hoje, a maioria dos carros são elétricos, tá, filho? Então, quem tá falando que pátio tá cheio, eu vou te explicar por que os pátios estão cheios. Por conta dos impostos. Os impostos para os carros elétricos, eles iam aumentar. Então, o que a galera fez? Mandou logo os carros. Então, o carro tá lá. Caiu um pouco as vendas, caiu. Não, mas pátio, acho que ele falou, acho que é em relação ao carro enguiçado. Não, pátio de carros novos mesmo. Foi isso que eu entendi. Carro de pátio. O que eu falei, eu vou deixar mais claro então. A cena que eu vi foi carros abandonados em outros países e não é de tipo carros que foram usados e estão largados em tipo como se fosse um ferro velho. Falta de manutenção, falta de... Não sei se é falta de manutenção. Se o sistema na cidade não comporta... Não, o que você viu é carros novos que foram exportados ou importados. Mas é na China? Na China? Não sei, de onde fabricou. Porque carro novo, se der problema, ele tem a garantia lá, e como todos os carros. Depois a gente pesquisa isso. Quem souber, deixa um comentário aqui embaixo, tá? Vamos trazer alguém. Essa câmera aqui já foi, tá? Gente... Carro elétrico, diz aí, ó. Quem, curte, dá o seu comentário aí do que você acha. Carro elétrico, carro a combustão. Não, com certeza deve ser uma experiência. Eu sigo desenho carros. O quê? Uma vez gasolina, sempre gasolina. Mano. Você já dirigiu um carro elétrico, Léo? Não. Lá quando você estava em Dubai, aquele carro que você estava lá, não era? Não era elétrico, não. Aquele era combustão. Ah, é? Não, rapaz, eu tive um problema muito grande com o carro lá em Dubai, cara. Eu tive um problema muito grande. Porque... Eu aluguei um Mustang, cara. Eu queria andar de Mustang. Eu não ia andar de carro elétrico em Dubai. Só que cheguei lá, não pude retirar o carro. Porque eu não tinha pedido a licença internacional para dirigir. Caramba! Aí... Enfim. Aí eu fui para cá, pro hotel. Peguei um táxi, fui pro hotel. E no dia seguinte a gente estava andando a gente tinha acabado de sair do shopping. E a gente achou uma agência lá de aluguel de carro, Rent a Car. Vamos ver se a gente consegue alugar ali. Falei pra Jennifer. A gente foi lá. Quero alugar um carro e... Tem habilitação? Tenho, toma aqui. Eu não ia falar que o cara não tinha aceitado. E aceitaram e a gente alugou um carro. Não lembro qual carro que era. Mas era um SUV. Você vê que foi uma coisa burocrática que não fazia sentido, né? Nos Estados Unidos você pode dirigir com habilitação sem essa... Sem essa autorização. Essa autorização internacional que, tipo assim, não faz muito sentido mesmo, porque é só você solicitar, tá, filho? Só você ir pro Detran e solicitar. Você não fazer algum teste, nada. Paga. É só pra solicitar. E paga. Não sei. Acho que deve ter que pagar. Sem sombra de dúvida, irmão. Deve rolar um dudazinho. Ainda mais que é um país turístico, pô. Galera, você que é amante de carro, que você está assistindo esse vídeo, deixa o seu like, dá aquela moral, comenta aí o que você gostou mais. Se você está fazendo a manutenção do seu carro em dia, qualquer coisa aí você vai ter aqui o arroba do Gabriel, qualquer dúvida você pergunta para ele depois, segue a página dele lá, tá bom? Esse aqui foi o nosso bate-papo de hoje, sensacional, eu gostei muito. Com certeza o Geraldo gostou muito, porque o Geraldo é bem resenha. Eu vou lá para a oficina deixar o carro, mas ele não faz operacional, né? Então eu vou ficar trocando ideia com ele. Com certeza, a gente abre uma live lá. Verdade, a gente bate um papo. Gabriel, gente, então... vamos pedir para Gabriel deixar o arroba aí para a galera aí. Então é isso aí, pessoal. Quem quiser ir nos seguir nas redes sociais, só entra lá. Oficina Teixeira, tá bom, pessoal? Vem com a gente. Isso aí, meu irmão. Gente, para se despedir... Siga aqui o canal, deixa o sininho ativado aí, tá bom? Dá um like nesse vídeo e faz um comentário aí. Quem que você gostaria que a gente entrevistasse aqui, empresário, de que segmento? E a gente troca essa ideia bacana aqui, conhecendo os empreendimentos e o que acontece aí nos bastidores. Até a próxima. Valeu! Duvido, Geraldo, que se você não tivesse derrubando alguma coisa, não era você, mano. Sabe que eu vou cortar isso do vídeo, né? Não é.